Um ano de surpresas, pois essa é a nossa tônica de 2022, e eu quero começar hoje falando de um texto bem surpreendente. É verdade, situações que tinham tudo para não estar acontecendo. Me parece que um ambiente de surpresas é o que nós vemos nesse texto, e é essa a reflexão que eu quero fazer com você. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, a partir do verso 21, e nós vamos ver um texto muito conhecido. Eu quero ver com vocês 23 versículos. Eu vou ler bastante, vou falar pouquinho. Vamos acompanhar nessa tradução aqui. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filhinha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, e nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada do teu mal, ou deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais, dos principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não lhe permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Só um minutinho, não muda para o 38 não, que eu quero ler esse texto de novo. E não lhe permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E não lhe permitiu, e não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Pode mudar para o 38. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando-lhe, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele tendo os feito sair, porém ele tendo os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se, ou ficaram admirados ou surpresos com grande espanto. Verso 43, o último: e mandou-lhe expressamente que a ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Eu quero chamar a sua atenção para algumas coisas que podem ter sido surpresas
ou uma surpresa para muita gente, e principalmente o surpreendente desfecho dessa história, depois de uma situação que já era difícil e no meio do caminho acaba se agravando ainda mais. Meu propósito hoje é mostrar para você, independente de onde você esteja, é importante que você tome decisões assertivas, que consigam fazer com que sua vida tome um novo rumo. É muito importante você entender que o maior responsável por sua vida é você. É muito importante você entender que é hora de você remover o poder que você tem concedido a Satanás. É hora de você dizer para você mesmo que o poder que Satanás tem sobre a sua vida é concedido por você mesmo. Passou de onde o Senhor tirou isso? Da Bíblia. Quando Deus fala com Satanás a respeito da vida de Jó, o que Satanás diz para Jó ou para Deus é o seguinte: por acaso Jó teme em vão? Ou é à toa que Jó teme o Senhor? Jó teme ao Senhor porque o Senhor protege tudo o que ele tem. Jó teme ao Senhor porque eu não posso tocar em nada que é dele. Por isso que Jó é próspero. Se o Senhor tirar a proteção de Jó, aí eu posso tocar nele. Só que a pergunta é: por que Deus protegia tudo que era de Jó? Porque Deus gostava mais de Jó do que de seus outros filhos? É lógico que não, porque o texto diz: quando Satanás se aproxima, tende visto meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a mim e que se desvia do mal. O que nós estamos olhando é um homem que resolveu levar a proteção de Deus para a sua vida, com obediência, com postura, e era isso que ele fazia. Por isso Satanás diz para Deus que é impossibilitado de tocar em Jó. E você diz: por quê? Porque Deus protegia o que era de Jó? Não. Porque Jó protegia o que era dele, sendo fiel a Deus. É isso que você tem que entender. A proteção é de Deus, mas ela só está lá. Por quê? Porque Deus, ela só está lá porque Jó colocou ela lá. É só isso. Quando você olha, por exemplo, para Sansão, eu já falei isso aqui, para mim um dos textos mais tristes da Bíblia é quando Sansão levanta e diz: mais uma vez sairei eu e pelejarei contra os meus opositores e vencerei. Mas o texto termina dizendo: o que Sansão não sabia é que Deus não era mais com ele. No momento em que Deus se retirou dele, a vitória foi embora. Então é muito importante nós entendermos o que vamos ver aqui. Por quê? Porque senão começamos a querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. O que nós estamos vendo? Cafarnaum. Esse é o cenário. A sinagoga, me parece que de Jairo, ela não é muito distante da casa da sogra de Pedro. Provavelmente o mundo de Jairo estava bem próximo de Jesus, mas ao mesmo tempo bem distante, porque Jairo, ele era alguém que liderava a sinagoga, e a sinagoga havia perdido prestígio, estava agora dividindo a atenção com esse indivíduo que vem trazendo uma palavra diferenciada, vem trazendo o poder que a liderança da sinagoga não detinha, e inevitavelmente havia um ciúme, uma intriga, um litígio, um problema entre Jesus e a turma da sinagoga. Como não tivesse do que o acusar, como não encontravam material suficiente para denegrir ou descredenciar Jesus, diziam simplesmente para ele mesmo e para as pessoas que estavam por perto, para que não fosse para agora para ouvir Jesus: ele faz tudo isso porque tem o poder das trevas, ele é liderado por Belzebu, ele tem demônios. Isso agravava ainda mais essa situação. Porém, algo surpreendente acontece. Jairo, o chefe da sinagoga, o homem que lidera tudo isso, ao mesmo tempo que está perto, tão perto de Jesus fisicamente,
em Cafarnaum, ele está muito longe de Jesus espiritualmente. Mas Jairo começa a ter um problema. E que problema é esse? Jairo vê sua filha ficar doente, e suas tentativas de cura, elas não funcionam. Jairo então, todas as vezes que olha para aquela menina, ela não está bem, ela está piorando, o quadro dela está se agravando, há indício de que a sua filha vai morrer. É isso que Jairo está olhando. Mas e agora? O que Jairo vai fazer? Ele vai ver sua filha morrer? Aliás, esse é um hábito bem comum naquela região. Eu vou negar minha fé? Não, eu tenho o pai de um amigo que agora até está doente, ele já pregou aqui, que quando ele se converteu para o evangelho, o pai dele disse para ele: eu preferia ver você num caixão do que ver você, né, fora do islamismo. Esse foi o texto ou a frase dita por um pai ao filho. Porém, me parece que Jairo começa a entrar num ambiente bem interessante. Talvez sua esposa ficasse surpresa, talvez seus parentes ficassem surpresos, porque me parece que Jairo quer quebrar um protocolo, ele quer romper com um paradigma. Jairo está vendo sua filha morrer, mas ele sabe onde tem solução para aquilo. Mas para que ele obtenha a solução, Jairo vai precisar, provavelmente, jogar fora o seu cargo de liderança. Imagine você aqui, seja franco, se meu filho fica doente, e vocês descobrem que eu fui num centro de macumba fazer um despacho para curar meu filho. Fala sério, quando você soubesse isso como igreja, o que vocês fariam? Uma reunião da liderança ia dizer: o pastor Cláudio endoidou, vamos botar ele para fora, porque ele manchou o nome da nossa igreja. Sim ou não? Sim ou não? Você ia querer ir frequentar uma igreja cujo pastor foi num centro de macumba fazer um despacho para curar seu filho? É lógico que não. Contraria e quebra nossos princípios. Quando nós olhamos para Jairo e ele resolve falar com Jesus, isso vai dar problema para ele. O desfecho dessa história pode fazer com que Jairo não lidere mais a sinagoga, pois Jesus era visto como inimigo deles, como opositor deles, chamando aquelas pessoas que tinham um peso espiritual tão grande, de raça de víboras, de cobras, denunciando coisas. Quando nós paramos para olhar para essa situação, é surpreendente ver este homem quebrando seus paradigmas para procurar Jesus. Porque me parece que a sua vida precisa se surpreender com você, de ver você olhar para seu passado e coisas que te prendem em ambiente que não resolve nada para seu futuro, e você resolva deixar tudo isso para trás e receber aquele que pode mudar a sua história para sempre. Quando nós vemos isso, eu fico imaginando quando Jairo sai de casa, não era muito longe, não. Onde ele vai? Onde ele vai? Onde é que Jairo está indo? Ele estava saindo de casa, o chefe da sinagoga. Ele estava mudando agora, se opondo a tudo o que ele aprendeu, o que estava no seu coração, e agora ele está indo falar com aquele camarada que os seus correligionários, inclusive talvez ele, diziam que tinham demônio, e ele é obrigado a romper com isso. Muitos de nós, irmãos, não estamos caminhando ainda, ou trilhando um caminho da vitória, certamente porque temos dificuldade de romper com algumas coisas que nos prendem com muita força ao passado. Jairo precisa sair de casa para procurar quem? Procurar Jesus na cabeça dele. Se ele disse isso para todo mundo, eu não sei, mas já se sabe onde ele foi. Me parece que ele não saiu escondidinho, porque quando a menina dele morre, e você já vai ver isso mais à frente, o que acontece? As pessoas vão até ele, o que indica que ele me parece ter coragem, a coragem que Nicodemos
não teve no capítulo 3. Pois Nicodemos foi encontrar com Jesus de noite, mas Jairo não pode esperar escurecer. Jairo vai imediatamente, porque tem coisas na sua vida que pode esperar, mas tem decisões na sua vida que tem que começar agora, já. É assim que funciona. Talvez você, para tomar essas decisões, vai ter que vencer o medo. É verdade. Jairo sai para procurar Jesus. Por quê? Porque para Jairo há uma prioridade. Agora, o que é? A vida de sua filha. Mas é meu cargo. Mas é... Não, é a vida. É a minha prioridade. É José olhando para Jesus e dizendo: Maria, minha carpintaria está em Nazaré, meus pedidos estão em Nazaré, meus negócios estão em Nazaré. E o anjo disse: você não pode ir para Nazaré, você tem que ir para o Egito, para fugir, senão vai matar o menino, porque agora a prioridade mudou, José. Quando eu olho para essa cena, eu vejo Jairo colocando aquilo que ele quer em primeiro lugar. O que ele quer? A vida de sua filha. O que ele quer? A cura de sua filha. Então não interessa se vão deixá-lo, se vão parar de segui-lo, se ele vai perder o cargo da sinagoga. Ele sabe o que ele quer. Você sabe o que você quer, e você já estabeleceu o que você quer como prioridade para 2022. Está na hora de você surpreender, talvez a si mesmo, com uma decisão que você consiga levar adiante. É isso que Jairo está fazendo, rompendo com valores espirituais, quebrando barreiras. E agora ele está mostrando para mim e para você: eu vou lá falar com Jesus, eu vou, porque eu quero a minha menina cura. O que você quer? Não esqueça que essa menina aqui, ela traz a representação. Todas as vezes que a Bíblia fala de filhos, ela está falando de futuro, também de futuro. Então o que a Bíblia também está dizendo aqui: você é capaz de romper paradigmas e colocar princípios, e colocar um foco para dizer o que você quer alcançar amanhã, para o seu futuro. Jairo vai procurar Jesus, é verdade, e ele chega lá, todo mundo provavelmente está surpreso. Pedro morava pertinho, a sogra dele morava ali, não muito longe. O dia que você tiver a oportunidade de ir a Israel, você vai ver o ambiente, né? Não era tão distante. Eu imagino que Jairo talvez fosse alguém que Pedro conhecia, provavelmente. E agora quem é que está vindo lá? Rapaz, é o Jairo. O que o Jairo quer? O Jairo vem, dobra seu joelho na frente de Jesus, dobra seu joelho na frente de Jesus. Ok? Dá para dar um pulinho lá no livro do profeta Daniel? Lembra? Esses joelhinhos aqui nós só dobramos diante do Deus de Israel. Foi o que os 3 rapazes disseram para Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Mas agora um judeu vai chegar perto de Jesus, vai dobrar seu joelho e vai dizer: Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa curar minha filha. É isso que ele está dizendo. O Senhor pode ir na minha casa curar minha filha? Eu preciso que o Senhor vá na minha casa. E você já vai ver o que Jesus vai pedir dele para ir na casa dele. Aparentemente parece que não vai pedir nada, mas eu vou te mostrar isso. Jairo está quebrando tantas coisas. E quando ele diz: Senhor, eu preciso que o Senhor vá na minha casa, porque eu estou com a minha menina morrendo, o meu futuro está morrendo e ninguém pode fazer nada por ele. O que está acontecendo com o seu casamento amanhã, se você não tomar uma decisão hoje? O que está acontecendo com a sua vida financeira amanhã, se você não tomar uma decisão hoje? O que vai estar acontecendo com a doença que você descobriu que tem amanhã, se você não tomar uma decisão hoje? O que vai acontecer com seu filho amanhã, se você não tomar uma decisão hoje? Olhe bem, quando nós vemos o que está acontecendo, é isso. Jesus olha para Jairo e diz: vamos para sua casa. Se você quer que eu vá na sua casa, então eu vou com você
para a sua casa. Se o que você precisa é de cura, Jairo, eu vou com você. Só que aí há uma pausa no texto. Tudo que eu narrei para você até agora só tem 4 versículos. E agora a Bíblia vai fazer uma pausa de 9, 10 versículos. Porque agora vai entrar a mulher do fluxo de sangue. Você pode perguntar por que é que a história dessa mulher entra? Porque Jesus está indo curar a filha de Jairo. E a mulher do fluxo de sangue entra exatamente para que Jairo consiga ver o que Jesus, ou seja, o que aquele cujo qual ele está levando para a sua casa é capaz de fazer. Versículo 25, mas uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, agora ela vai tocar em Jesus. Ela vem por detrás, ela toca em Jesus, ela fica curada, Jesus para, pergunta quem me tocou, e ela diz, fui eu estava há 12 anos, e Jairo está olhando tudo isso. Me parece que o que Jesus está dando é uma pílula de ânimo para esse cara, porque já já o negócio vai ficar difícil para o lado dele. Quando Jairo olha e a mulher disse, olha, eu estava doente, sangrando há 12 anos. Há um link entre a cura da mulher e sua filha. Qual é? 12 anos. Há um problema, qual é? A cura da menina. E agora, se Jesus curou uma mulher de 12 anos, certamente ele vai chegar na minha casa e vai curar a minha. Eu imagino Jairo recebendo forças, hidratando-se, olhando, dizendo, agora vai, o negócio fica bom. Jesus disse, vá minha filha, a tua fé te e ser curada, vá em paz desse mal, vá para a sua casa, que eu estou indo na casa do Jairo. Só que no versículo 35 a chapa esquenta, porque às vezes você quer milagre e o troço piora. Está assim de gente, ó. Porque o propósito do Satanás é te desanimar e o propósito de Deus é te fortalecer. Depende de como você enxerga a oposição. Assim que a mulher vai embora, e eu fico imaginando, se acontecesse isso, se você fosse Jairo, como é que estaria seu coração agora? Pare e pense, vai dar certo, não vai? Pô, curou essa mulher, vai arrebentar lá com a minha garotinha. Caraca, vai dar certo, vai dar. Vamos embora. A mulher vai para casa, curada sim ou não? Isso, porque às vezes o milagre acontece bem pertinho de tu, mas não na tua vida. Quando a mulher vai embora, o verso 35, coloca para mim por favor, aí está aí, ó. A turma é boa. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está? O negócio, quando começou, estava difícil, agora ficou impossível, agora deu ruim. Enquanto a mulher era curada, a menina morria. Olha só, a mulher foi curada e a menina morreu. Aí vem uma turma da casa de Jairo, por isso que eu digo que provavelmente Jesus disse, eu vou procurar Jesus. E a turma chegou e disse, Jairo, a tua filha está morta, então você não precisa mais procurar o mestre. Para que você está perturbando ele? O que acontece? Jesus acabou de dar. Você pensa, a menina teria morrido de qualquer jeito, porque não dava tempo. A menina não morreu porque Jesus parou, até porque indica que Jesus curou a mulher rapidinho. De qualquer maneira, a menina teria morrido, sim ou não? Mas se a história da mulher não fizesse parte da mente de Jairo,
provavelmente ele teria levado uma pancada muito forte. Quando eles dizem, você não precisa mais incomodar, por que enfadas o mestre? Verso 36. Jesus, tendo ouvido essas palavras, que palavras? A mesma que Jairo ouviu. Que palavras foram ditas pela turma que vem da sinagoga, pela turma que vem da casa de Jairo? É essa: não incomode, já era, sua menina morreu, acabaram as possibilidades, já era, Jairo. Quando Jesus escuta essas palavras, certo? Ele diz a Jairo, o principal da sinagoga: não temas, crê somente. O que ele está dizendo? O que você viu acontecer na vida dessa mulher é o que vai acontecer na sua casa, porque você foi na beira do caminho, quebrou seus paradigmas e me convidou para ir na sua. Então eu estou indo para lá, Jairo. Eu estou indo para a sua casa. Só que quando Jairo diz que vai para, quando Jesus diz que vai para a casa de Jairo, a situação vai ficar um pouco complicada para Jairo, porque coloca o 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Jesus está indo para a casa de, me ajude aí, para a casa de, isso. Quem chamou Jesus para ir à casa de Jairo? Foi ele que chamou? Então agora a turma que vem com a palavra negativa diz: não me incomode mais o mestre. Assim que esse pessoal vem com essa palavra negativa, Jesus diz: eu vou para a casa de Jairo, mas vocês não vão. Jesus começa a remover da vida de Jairo gente de posicionamento negativo, gente que não consegue acreditar em milagre, que acha que tudo acabou. Eu não sei como é que está a sua situação, eu só preciso que você entenda quem é o Deus que você veio buscar ajuda. Porque o que Jesus disse, Jesus tinha direito de falar isso? Os caras eram da patota do Jairo. De repente Jesus disse para os caras que estavam: aí maluco, não vai, vaza. Quem vai? O Pedro, Tiago e o João. Por quê? Porque é gente que está acostumada a ver milagre, está acostumada a andar do meu lado, que sabe que eu ressuscito o morto, eu liberto gente doidão, aqui o bagulho é doido. Para você que veio nos visitar, linguagem carioca, tradução atualizada. Olha só, Jesus, por quê? Porque se Jairo chamou Jesus para ir para a vida dele, para a casa dele, para a família, entra na minha casa, entra na minha família, entra na minha vida. Jesus disse: se eu vou entrar, eu vou começar a botar alguém para fora. Não vai dar para coexistir. Então ele não permite, diz: vocês não vão para a casa do Jairo comigo. Pronto, não permitiu, só permitiu que fosse quem? O Pedro, o Tiago e o João. Vamos lá, bota aí. Eu gosto de botar aqui porque tem gente que não lê a Bíblia, aí já lê aqui. Pelo menos você pode falar: leia a Bíblia hoje. Li. Bota aí. Verso seguinte: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, ele viu um alvoroço e a turma. Aí chegou. Quando Jesus chega, o que tem? O caos. Por quê? Porque ninguém pode resolver o problema do... E a menina está morta. Ô gente, isso é maravilhoso, sabe? É muito importante você, às vezes, contar com alguém que chora com você. Mas entenda que essas pessoas não decidem seu futuro. Quem decide é Deus. Se você colocar isso na sua vida, provavelmente ela vai ficar mais fácil, mais doce. Quando nós olhamos esse texto, Jesus acaba de chegar na casa de Jairo. Quem? Jesus, Pedro, Tiago, João e Jairo. Foi quem chegou. Está todo mundo chorando, pranteando, alvoroço. Verso 39. E entrando, disse-lhes. Jesus agora entra na casa do Jairo.
E quando ele entra na casa de Jairo, o que eles se deparam é com pessoas alvoroçadas, chorando, e ele diz: a menina não está morta, mas dorme. Agora Jesus está dentro da casa do Jairo, e ele diz para aquela turma que está lá: a menina não morreu, a menina está dormindo. 40. E riam-se dele. Porém, ele tendo os feitos sair, ele está onde agora, Jesus? Dentro da a casa de quem? E quem é que está botando as pessoas para fora? Você consegue entender? Porque Jesus está dizendo: se você me chamou para entrar na sua vida, eu vou tirar a pessoa do teu caminho, eu vou tirar gente da tua casa. Porque eu entrei aqui para fazer o que ninguém pode fazer por você. Porque se você achar que essas pessoas fazem bem para você, então continue com elas. Se você acha que isso é o estilo de vida que você quer para você, então fique onde você está. Mas se você quer caminhar comigo, saiba que eu vou tirar gente dos seus negócios, eu vou tirar gente da sua vida, eu vou tirar gente da sua família, eu vou tirar gente do seu ministério, porque meu propósito é mudar a sua vida para sempre. Se é para entrar na sua casa, então tu não manda mais na tua casa. Quem manda é o chefe dos crentes. Jesus já chegou botando o terror. Se o pessoal falasse assim, ó: cara aí, quem chegou? Jesus. Aí alguém poderia dizer o quê? E agora é milagre. Agora você quer ver que essa garotinha vai viver? Mas quando Jesus falou: menina está dormindo, o pessoal está igual o médico do SUS. Nem examina, já dá o laudo. É brincadeira, tá vendo? Se tiver algum médico aqui. É brincadeirinha, só para descontrair. Mas o que eu quero dizer é que o que Jesus está dizendo, porque o problema não é eles rirem, o problema é que Jairo está ali. E quando eles estão rindo do milagre que Jesus disse que vai fazer, eles correm o risco de abalar a fé de Jairo. Então eles não podem ficar ali. Eles são oposição ao milagre. Jesus já fez aquele milagre na mulher do fluxo para estabelecer uma fé no Jairo. E agora a turma do meio do caminho diz: não incomoda mais o mestre. Agora eles começam a rir do milagre que Jesus disse que vai fazer. Jesus falou: sai, 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 sai. Entendeu? Deu uma de Capitão Nascimento. Sai, certo? E ele, olha só, e tomou consigo o pai e a mãe da menina. E quem mais? O Pedro, o Tiago e o João. Levou para onde a menina estava? Morta. Estava ou não estava? Estava. A garotinha estava morta. Para mim estava morta, para você estava morta. Para ele, que é detentor de todo o poder e venceu a morte, a menina só está dormindo. Por favor, não diga que a menina está dormindo, porque não está. O único que podia dizer que a menina estava dormindo era Jesus. Entendeu? Então tem problema que é problema mesmo. Quando alguém falar para você assim, ó: caraca, maluco, sério? Nossa, difícil, hein? Ó, eu não posso fazer nada por você, mas eu conheço alguém. O cara lá que encontrou com Jairo, lembra? Botou os outros para fora. Ele tem que entrar na sua vida. Eu gosto porque Jesus leva o Pedro, o Tiago e o João por dentro do quartinho onde estava a garotinha. Eu fico imaginando quando eu fico lendo isso. Aí eu imagino, pensa, o Jairo acaba de ver a menina. E a menina está? Sim ou não? O Jairo olhou. O Jairo não é bobo, ele é chefe da sinagoga, é um cara esperto. Quando ele olhou, ele falou: caraca. Imagino eu, posso? Ô Pedro, está morta ou dormindo? Por que ele não levou Tomé? Por que Tomé não está lá dentro?
Pensa o Jairo, Tomé, está morta. Morreu mesmo, Jairo. Por que não levou o Judas? Por que não levou? Não, ele levou o Pedro, o Tiago e o João. Porque eu imagino, se ele fala para Pedro, aí Pedro, está morta ou dormindo? Pedro fala assim, tanto faz, irmão. E sacoda quem morreu, quem não morreu. Se você visse o pelado que ele libertou lá do outro lado, agora mesmo, todo arrebentado, demônio matou um montão de porco. Maluco, fica quieto, quem sabe o que está fazendo, né? E se pergunta Tiago e João, os filhos do trovão. E aí Tiago, cala a boca, Jairo, sou burro. Ele não veio aqui, otário, porque eram duros a turminha, certo? E aí o Jairo está olhando para a menina e o restante do pessoal está tudo lá do lado de fora. Agora não tem oposição. Antes do milagre acontecer, Deus está querendo remover a oposição da sua vida. Você está entendendo? Pessoas que não devem estar lá, coisas que não devem estar lá. E, infelizmente, gente, se a gente ficar misturado com esse tipo de gente, não vai rolar. Não vai, Deus tem que tirar. Você quer melhorar seu casamento? Chegue para perto de gente que vive uma vida matrimonial legal. Mude. Quando nós olhamos para esse texto, o que nós vemos agora? A menina está morta? Sim ou não? Sim. E o pessoal está tudo lá fora. E eu fico imaginando Pedro olhando aquela cena com Tiago e João, ela perto da casa dele, e Pedro devia olhar e falar assim, cara, olha como é que nós oscilamos. Ele entra na casa do velho rico, Zaqueu, e aborda um jovem rico na rua que diz que não quer recebê-lo. Ele entra na casa de um homem rico, Zaqueu, em Jericó, Lucas 19, mas ele para dar atenção a um pobre cego, também em Jericó, chamado Bartimeu. Nós estávamos do outro lado, libertando um homem cheio de demônios, e agora estamos na casa do chefe da sinagoga, vendo o milagre acontecer. Eu imagino que os discípulos deviam se maravilhar com tudo aquilo que viviam, com todas as experiências que eles tinham. Mas agora, diante daquela situação, Jesus olha para a menina e diz, Talita, cum, menina, levanta. Levanta por quê, menina? Levanta porque seu pai teve coragem de colocar você em primeiro lugar. Seu pai teve coragem de romper, de deixar para trás tantas coisas que para ele era até importante, expressivas, mas colocou você em primeiro lugar. Menina, futuro que estava morto, levante-se. E a menina então, Jesus dá a mão a ela e a menina levanta. Eu imagino Jairo pensando, estava morta ou estava dormindo? Não interessa. O texto para aqui, e eu já estou basicamente terminando. Mas eu imagino Jesus saindo do quarto com a garotinha. Pensa, eu imagino o Pedro, Tiago e João saindo, abrindo a porta e saindo, assim ó, para o pessoal que não estava lá, agora só ia ver a menina. E logo atrás vem Jesus assim, ó. A mãe da menina, a garotinha, e o Jairo atrás, dando uma pancadinha de leve na cabeça dela, dizendo, menina, que susto que o senhor me deu.
Quase que você morreu. Pastor, o que você quer dizer para nós nesse primeiro culto do ano? Meu propósito é mostrar a você que se você vai chamar Jesus como Jairo fez, Ele vai ter que remover muita coisa da sua vida, da sua casa. Ah, pastor, mas não tem uma graça aí que salva todo mundo? Eu tenho escutado isso. Mas me ajude aqui, por favor. Tinha quantos ladrões na cruz? Jesus estava lá entre os dois, sim ou não? Salvou os dois? Não? Sério? O que aconteceu com o ladrão que estava à esquerda? Hã? O que é que aconteceu com o ladrão? O que é que aconteceu que estava com o ladrão que estava à direita? Tinham quantos ladrões na cruz? Jesus estava no meio, um estava à direita e o outro O ladrão da cruz foi para você sabe, mas está com medo de dizer. O ladrão da direita foi para ficar mais fácil, mais simplificado, falar assim, foi para o céu. Foi para o ladrão e o ladrão da esquerda foi para onde? É isso que eu quero saber. Não precisa que a igreja, porque a igreja tem até vergonha. Parece que dizer que alguém foi para o inferno, meu irmão, esse negócio é sério. Jesus podia salvar os dois, sim ou não? Mas salvou quantos? Por que não salvou o outro? Porque o outro não quis. É isso. Pare com essa historinha de que ele vai salvar todo mundo. Para com essa historinha que vai todo mundo para o céu. Para com essa historinha. Não vai. Por quê? Porque a Bíblia diz que não vai. Mas pastor, ele não pode salvar todo mundo. Pode, mas tem gente que não quer. Porque se Jesus entrar na vida dele, vai mandar ele tirar gente que ele não quer tirar. Vai tentar expulsar gente da casa dele que ele não quer que saia. Então pare de ficar desconfortável, porque é isso que o diabo quer. Que você acredite que todo mundo não é assim. 2 ofertas no Éden, quantas foram aceitas? Uma, e a outra rejeitada. No exemplo de Ruth e Orfa, quantas mulheres podiam ir para Belém para viver o extraordinário? 2. Quantas foram? Uma, e a outra não foi porque não quis. Por que você não vive o que você quer? Duro. Porque você não quer. Porque tirar coisas ou colocar coisas que você precisa pode ser muito difícil. Quando a menina vem viva, eu imagino que o riso mudou de lábios. Porque quem está rindo agora sabe quem é? Pedro, Tiago, o João, o Jesus, o Jairo, a garotinha e a mãe e o restante. Ficaram surpresos. Mas surpreso por quê? Se é isso que ele costuma fazer onde entra. Surpreso porque se é isso que ele faz por onde passa. É isso. Surpreso por quê? Porque quando alguém chama ele, entra na minha vida, vamos para a minha casa, vamos lá. Algumas coisas podem acontecer no caminho. Eu esperava que fosse mais rápido um pouco, mas ele parou para curar. Algo aconteceu. Mas por que é, pastor, que fica pior às vezes? Calma, ele está no controle de tudo. Eu imagino
que muita gente saiu dali dizendo que a menina ressuscitou, sim ou não? Mas somente 5 pessoas puderam dizer: eu vi a menina ressuscitar. Hoje eu tenho aprendido que não dá para viver com a experiência dos outros. Nós vivemos um tempo tão desafiador que você precisa ter as suas. Não dá para contar a libertação do outro, a vitória do outro, a cura do outro. 2022, ele chegou. É o ano de Deus te surpreender. Mas é importante que pessoas também se surpreendam com você. É importante que você olhe para você e se surpreenda e diz: eu não achava que era capaz de fazer isso. Eu não achava que eu era capaz de suportar isso. É seu vizinho olhar para você e: cara, eu estou surpreso com você. É sua esposa olhar para você e diz: poxa, você me surpreendeu agindo dessa forma. É seu marido olhar para você e dizer: olha, eu estou surpreso com você. É seu filho olhar e falar: pai, nossa, um ano de surpresas. Um ano onde você vai ver a boa mão de Deus agindo a seu favor. Pessoas vão olhar para a sua vida, vão olhar para seus negócios e dizem que vem aí um tempo de crise. E é isso que é maneiro. É Deus fazer você vencer num tempo onde os outros estão perdendo. E as pessoas olharem suas lavouras e verem elas secando e olharem a de Isaac produzindo. Dizem que deserto é lugar de transição, mas a Bíblia diz que Esaú cresceu, se fortaleceu e prosperou no deserto. Porque se Deus for contigo, o deserto tem que te fazer prosperar. Coloque isso no seu coração e saia daqui para viver o incrível. Só tem o seguinte: se for chamar Jesus como Jairo chamou, ele vai chegar tirando coisas, gente, certo? Que não deve estar na sua vida. Posso ouvir um amém? Eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7. O verso 1. Depois o verso de número 11. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. Verso 11. E aconteceu que pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Preste atenção que eu quero me concentrar a partir do versículo 11. Nós vamos dar um pulinho. A cidade de Naim, uma cidade que traz consigo um nome que expõe a tranquilidade, um ambiente tranquilo, pacato, suave. É mais ou menos a conotação do nome dessa cidade. Nessa cidade, um rapaz morreu. Ele era filho de uma mulher viúva, que já não podia contar com a proteção, com a provisão de seu marido. Dificilmente viúvas se casariam de novo. Havia uma série de restrições no que diz respeito a isso. Além de viúva, essa mulher agora perde seu único filho. Eu não sei qual é a idade do rapaz, aliás, isso não interessa. Não interessa do que ele morreu. Nós precisamos estar focados no que a Bíblia quer nos transmitir. E hoje aqui, como na maioria das vezes que a Bíblia fala de filhos, ela fala de futuro, de perspectiva para o amanhã. Quando nós olhamos esse texto, nós vemos uma mulher que perde um pouco de seu presente quando perde seu marido, mas perde todo o seu futuro quando perde seu filho.
A perda do filho desta mulher expõe esta mulher agora à lei dos judeus, de ter que conviver e contar com a misericórdia. Se fosse no Velho Testamento, ela deveria contar com o resto de tudo aquilo que as pessoas plantavam. Agora ela precisa contar com donativos de algumas pessoas piedosas, que ao descobrirem a situação dela, a ajudem, porque ela precisa da compaixão das pessoas, porque ela não tem como se manter sozinha. É esse ambiente que essa mulher está vivendo, ao preparar seu filho para ser sepultado. Este menino é velado, ele está sendo preparado, o sepulcro está aberto, pronto para receber este rapaz. O que a Bíblia está dizendo é que uma mulher está pronta para enterrar seu futuro, para ver seu futuro descer à sepultura. Mas que tranquilidade é essa de Naim? Que ambiente tão tranquilo é esse que faz com que uma mulher tenha tantas dores numa cidade como essa, num ambiente como esse? Me parece que o nome não cabe muito bem dentro da situação que essa mulher está vivendo. O que vai ser da vida dela agora? Provavelmente muitas perguntas, muitas interrogações permeiam sua mente. Por que isso acontece comigo? Por que justamente eu? O que eu fiz para merecer isso? Basta enfrentarmos adversidades, problemas e crises, que inevitavelmente esse tipo de pergunta acaba saltando ao nosso coração. Por quê? Porque o meu casamento, os meus filhos, a minha saúde, os meus negócios, por que as coisas acontecem conosco? Não há resposta para isso, querido. E talvez a melhor maneira de entender isso é buscar elevar um pouquinho a nossa mente para entendermos que quando o assunto é Deus, essa carne importa para Ele pouco. Eu não vou dizer que não importa nada não, porque importa um pouco. Mas quando você ver alguém morrer, quando você ver principalmente a partida de alguém, pergunte para quem essa pessoa morreu. Porque essa pessoa morre muitas vezes para nós, e apenas para nós, mas não para Deus. Entender o agir de Deus para nós é muito difícil, a pequenez de nossa mente nos limita a tudo isso. Mas eu imagino a dor desta mulher, é uma inversão de valores. Aqui nós criamos filhos para que eles nos sepultem, e não para que nós venhamos sepultá-los. Mas não tem jeito, a cova está aberta, o menino precisa ser sepultado, é só uma questão de horas, e ele entra em decomposição. Não tem o que fazer, então se prepara ao enterro. Isso, o menino é velado, é preparado e pronto. Coloca o menino no esquife, no caixão, numa estrutura cuja qual ele pudesse ser carregado de sua casa até o sepulcro. Onde isso? Num lugar tranquilo como Naim. Tranquilo para quem? Para algumas pessoas, mas não para todos, porque nem sempre a vida é tranquila para todos ao mesmo tempo. Hoje muitos de nós estamos aqui e não está tranquilo para você. Hoje muitos estão aqui, estão sofrendo, estão preocupados, quer com seus negócios, quer com seu casamento, quer com as suas finanças, com a sua saúde, inevitavelmente. Mas também temos que entender que há tranquilidade para muitos. Muitos hoje estão com um casamento legal, estão com seus filhos em rota de expansão, estão com suas economias equilibradas, estão firmados na rocha em sua fé. Mas me parece que quando a Bíblia diz é melhor serem dois do que um, é exatamente isso. É para que nós possamos entender que o dia que alguém estiver caído, nós precisamos estar de pé para ajudar essa pessoa a levantar. E não se glorie disso, porque é só passar o tempo e você vai estar caído, e aquele cujo qual você levantou ontem vai ser aquele que vai te levantar amanhã. A vida é desse jeito. Mas ela está preparando. Como eu disse no verso 1, Jesus estava em Cafarnaum. Me parece que, ao contrário da tranquilidade de Naim, Cafarnaum traz a conotação do vilarejo,
da misericórdia, do ambiente onde há um intuito de melhorar a vida dos outros, de se importar com outras pessoas. Talvez foi por isso que Jesus escolhe um local com esse tipo de nome. Um nome que inspira consolo, cuidado, carinho, respeito, e algumas coisas estão envoltas quando nós vamos observar o nome Cafarnaum. Só que Cafarnaum fica nada mais, nada menos que 52 quilômetros de Naim. É longe, talvez 2 ou 3 dias de caminhada até lá. Jesus reside em Cafarnaum, na casa da sogra de Pedro, onde ele cura a filha de Jairo, onde ele tem um encontro com um centurião. Cafarnaum é um ambiente de milagres contínuo, porque lá Jesus está presente. Mas o motivo pelo qual Jesus se dirige a Naim, por que passar por Naim? Provavelmente ele está saindo do norte e indo para o sul em direção a Jerusalém. E ele vai passar pela cidade tranquila, que não é tão tranquila assim para uma mulher que está indo sepultar seu futuro. Para uma mulher que está vendo seu futuro e literalmente para o buraco. É isso que está acontecendo. Mas é muito importante nós olharmos esse texto, porque eles vão se encontrar no caminho, na porta de Naim, basicamente é o que diz o texto. Depois você lê, onde a morte está saindo e a vida está entrando. Quando nós olhamos para esse contexto, o que vamos olhar é Jesus trazendo consigo uma multidão. Pessoas vêm com ele, e todos os tipos de pessoas. O texto diz que vem com Jesus seus discípulos e uma grande multidão. E vamos imaginar que tipo de pessoas andam ao nosso redor quando nós estamos ganhando. Vamos imaginar agora quando o carro está legal, a saúde está boa, o dinheiro está bom, a casa é espaçosa, o churrasco é semanal. Vamos imaginar que tipo de gente nós temos perto de nós quando estamos vencendo. Provavelmente há um número grande de pessoas querendo estar conosco. Mas cuidado, porque é só essas coisas irem embora que pessoas começam a atravessar a rua para não encontrar com você. Bastam descobrirem que você está com dificuldade, que elas muitas vezes se distanciam com medo de serem abordadas, e que você peça a elas algum tipo de ajuda. Vem Jesus envolto, e quem é Ele? Ele é a vida. Quem é Ele? Ele traz consigo os milagres, um cenário sensacional, é o que acompanha, e Ele vem conduzindo sua comitiva diante da porta da tranquilidade, que de tranquilidade não tem nada, pelo menos para essa mulher. Por quê? Porque hoje a igreja pode ser um ambiente tranquilo. Por que Naim não pode ser aquela porta? Porque hoje a porta da igreja não pode ser chamada da porta de Naim? A igreja que deveria trazer consigo o ambiente de tranquilidade, mas não é isso que você vive hoje. O que você vive é a apreensão, a preocupação, a dor. Quando olhamos para esse ambiente, nessa porta, esses dois mundos, eles vão colidir, eles vão se encontrar. E eles são muito opostos. Por quê? Porque com Jesus provavelmente vem a música, com Jesus vem a alegria, com Jesus vem a festa, mas o que vem do outro lado? Um funeral. E se um funeral encontra-se com uma festa, eu trabalhei muitos anos no comércio aqui na Praça da Mantiqueira, e eu sou da época que, quando uma comitiva fúnebre passava, nós do comércio abaixávamos a meia porta, quando não fechávamos totalmente, em solidariedade aos familiares. Sim, porque inevitavelmente a tristeza, ela ofusca um pouco da alegria. Não faz sentido você estar rindo enquanto alguém está chorando, perdendo. Então Jesus vem envolto numa multidão
que está feliz por quê? Porque Ele está presente. E que tipo de pessoas? Eu separei alguns aqui que deviam estar junto com Jesus. Curioso. Porque curioso tem em tudo quanto é lugar. O que eles querem? Informação. Para quê? Para repassarem. WhatsApp, Instagram, Twitter. Certo? Os curiosos estão aí até hoje. Tem gente que vem na igreja só de curiosidade, para saber como é que é. Nossa, é preta, nunca imaginei. Nossa, tem luz. Nossa. Sim, porque quando você vive perto da sua vida, tem gente que só quer ver por curiosidade. Quer conhecer sua casa, para saber onde tu mora, o que tu tem, se a casa é boa, se é ruim, se é pequeno ou grande. Pare para pensar. Perto da sua vida sempre vai ter curioso. Quer você esteja uma vida boa ou ruim, se prepare para eles. Jesus também tinha essa turma, os curiosos, pertinho dele. Segundo, os invejosos. Também se prepare para ele. Tem povo que tem uma inveja. Sabia disso? De quê? De tu. Mas eu não tenho nada. Pois é, do seu nada. Tem gente que tem inveja porque não pensa que inveja tem a ver com bens materiais só não, gente. Inveja, a pessoa tem inveja do seu sorriso, da sua felicidade, do seu corpo, do seu cabelo, do seu dente. Porque quem tem inveja de qualquer coisa que você tiver de bom que ele não tem. Então você tem que aprender a lidar com invejosos. Como é que ele se manifesta? Normalmente botando defeito. Nossa, ela é rica, mas é gorda. Certo? É bonito, mas está doente, vai morrer. Se você não está... Gente, lidar com gente é o maior barato. Então devia ter uns invejosos. Isso aí, ó, isso é demônio. Por isso que ele faz milagre, esse tal de Jesus. Os curiosos falando, sério? E o invejoso falando, sim, isso é Beelzebul, Lúcifer, isso é tudo junto, corcha. Ele disse que veio do céu, mas foi lá de baixo. Terceiro grupo que tinha ao redor, e tem, os admiradores. Tem gente boa no grupo também, uma turma que gosta de tu. Sim ou não? Não tem só gente ruim, não. Tem uma turma maneirinha. Não são muitos. Mas tem, eu imagino, né? Aquela turma lá, ó, que admirava Jesus. Sim ou não? Sim. Perto de Jesus também tinha uns necessitados. Porque perto dos tubarões sempre tem os peixes pequenos. A turma que precisa de uma atenção, precisa de um cuidado. Queria um milagre. Estão andando atrás de Jesus por quê? Porque estão doentes, estão a fim de cura. Porque estão solteiros, estão a fim de casar. Porque estão casados, estão a fim de quê? Ficar solteiro. Não faz isso não. Virei até profeta agora. Então tem necessitado, sim ou não? Sim. No grupo de Jesus também tinha os comprometidos. Aquela turma que estava com ele, engajados já no projeto há muito tempo, deixaram sua profissão, deixaram seu barco, suas coisas. Porque sempre vai ter gente perto de você com nível de comprometimento alto. Talvez seja meio confuso para vocês se decepcionarem muito com os invejosos e acabar colocando comprometidos no mesmo, né, círculo que os invejosos. Tem gente que tem muita dificuldade de identificar essas pessoas. Tinha também os indiferentes. O que é o indiferente? É aquele que não sabe nem o que está fazendo. Seja curioso, curioso nada. Invejoso, inveja de quem? Comprometido com nada. Não admiro ninguém. Estou precisando de nada. Então o que você veio fazer aqui? Não sei.
Eu sei que vim. Por que eu vim, eu não sei. Tem gente em velório assim, tem gente em festa assim. Você é parente de quem? Do noivo, mas aqui é aniversário de 15 anos. Você não sabe nem o que está acontecendo no ambiente. Para pensar. Tem gente que não está nem aí para nada. Acaba o culto, você pergunta como é que foi o culto. Foi. Acabou agora. Pregaram o quê? Pregou. O importante é que pregou. Eu não escutei, mas entrou em mim assim mesmo. Porque tem gente que não está nem aí. Você conhece alguém desse tipo? Tem gente assim. Certo? E não se aborreça, porque tem todo tipo de gente. E essa turma vem com quem? Com Jesus. Tinha indiferente perto dele, comprometido, necessitado, admiradores, invejosos e curiosos. E lá vem Jesus. Como é que ele vem? Vivendo a vida dele, gente. Isso é que é maneiro. Que Jesus está falando que não interessa quem está do seu lado. Você tem que aprender a viver com todo tipo de gente. Pelo amor de Deus. Aprenda a viver em qualquer tipo de situação. Por quê? Porque Deus é conosco. Então, para de ficar. Jesus está lá, a turma feliz, e vem ele, entrando em Naim, quando de repente, quem é que vem saindo? A mulher. A dona lá, não sei nem o nome dela. O que é que ela está trazendo? Seu futuro. E seu futuro não é bom. O cheiro dele já não é dos melhores. Seu futuro está morto. Seu futuro vai para o buraco. Mas ela mora onde? Num lugar que tinha tudo para ser tranquilo, mas não é. Numa situação que deveria ser totalmente favorável, mas não é. Mas sabe o que o texto diz, que eu acho de mais legal? É que vem a mulher também com uma grande multidão. Está escrito, depois você vê. Jesus não está andando com a multidão, sim ou não? Mas a mulher também tem uma Isso, ela é um pouco diferente da de Jesus. Eu destaquei aqui algumas qualidades que eu acho que vale a pena, alguns adjetivos. No velório tinha curioso? Sim ou não? Claro. Sempre tem. Morreu de quê? Por que seu casamento acabou? Por que você faliu? Tem gente que quer saber, fazer autópsia. Quer informações sobre o que aconteceu. Ele não está nem aí. Ele só está curioso para falar com os outros. E às vezes nem presta atenção e fala errado. Então tinha uma multidão que provavelmente estava junto com a mulher. Por quê? Porque tem um enterro acontecendo. Estão saindo da cidade levando um menino. Nossa, e essa mulher é viúva. E o futuro dela? Já era. Na multidão que vinha com ela, também tinha comprometido, sim ou não? Claro, gente que está chateada que o garoto morreu. Nossa, menino novo morreu, coitado dela, e agora? Poxa, vamos ter que ajudar, vamos dar uma cobertura. Devia ter. Tinha também os indiferentes, aquele que não sabe quem morreu, de quem morreu, o que está fazendo. Vai num velório hoje, principalmente nesse cemitério, você vai ver lá um bebum. Conhece não? Morreu de quê? Não sei. O que você está triste? Vou beber porque o cara morreu. Porque tem gente que não está nem aí. Nessa multidão, provavelmente não tinha invejoso. Pelo menos a multidão do defunto não devia ter. Ninguém quer trocar. De nossa, que inveja dele que morreu. Normalmente essa classe, eu acho que ela faltou. Ela está do outro lado com Jesus, né? Querendo fazer o que ele faz, querendo ser o que ele é. Essa turma está toda lá. Beleza. Eu só quero que você entenda que aqui está a tristeza, aqui está a alegria, aqui está a morte, aqui está a vida, a porta está aqui, e essas duas histórias vão se encontrar. O príncipe da vida vai passar. Ele vai ter contato com a história desta mulher. Ele vai dar uma olhada para o futuro dela e vai dizer: não vai terminar desse jeito, porque eu vou entrar com providência na sua vida. Mas a sepultura está aberta, não tem mais jeito, o cheiro não é bom. Não interessa o que as outras pessoas falam. Eu cheguei na sua vida e pronto. O texto diz que quando as duas multidões se encontram, provavelmente a multidão da dor e da morte quer invadir o coração da multidão que vem com Jesus. E ele não vai permitir que isso aconteça.
Jesus não vai permitir que a tristeza daquele outro grupo tome o coração da turma que vem com ele. A morte não vai transformar seu grupo. Não. Quando as duas se encontram, bota para mim, verso 13. Põe para mim. 7,13. Vendo-a, Jesus olhou para ela. Já passaste por um mendigo e fingiu que não viu? Já teve alguém batendo a janela de seu carro para te vender uma balinha e você fingiu que não estava vendo? Já aconteceu alguma situação cuja qual você optou por desviar o olhar? Pois é. Muitas vezes é isso que acontece. É só isso, não estou desqualificando você porque você fez isso, não. Às vezes você não quer a bala, não quer o cara que limpa o seu... Não é isso, eu só estou te mostrando que quando Jesus viu a situação vindo na direção dele, ele vendo-a, olhou para ela, viu que ela era uma viúva, descobriu que aquele era seu único filho, descobriu que uma sepultura estava aberta para receber um menino. Então, vendo-a, ele não fica indiferente, porque indiferença dói demais da conta. Pior do que sofrer um drama é sofrer um drama sozinho, não tem ninguém. Se alguém está enfrentando um problema sério e você sabe que o problema existe, não diga que o problema não existe. Diga para a pessoa: eu vou lutar com você. Tem gente que a pessoa apresenta um problema e eu vejo gente dizer para ela: calma, rapaz, isso não existe não. Como não existe? Se eu tenho um laudo. Como não existe? Se eu tenho provas materiais que existem. Então diga para a pessoa: eu vou enfrentar isso junto com você. Você está sozinho, pode contar com as minhas orações, pode contar com os meus recursos. Nós não podemos negligenciar problemas, porque isso não acalenta ninguém. Jesus, vendo, moveu-se de íntima compaixão por ela, olhou a situação dela e não passou por indiferente aos olhos dele. Eu não sei se você já enfrentou problemas sérios, onde, preste atenção, você até teria gente para te ajudar, se você tivesse coragem de contar. Mas às vezes é tão sério, é de foro tão íntimo, que você sequer consegue ajuda, porque você tem vergonha de dizer para alguém o que está acontecendo. Pensa numa situação dessa. Você tem vergonha de que as pessoas descubram que você está endividado. Você tem vergonha de que as pessoas descubram que você está impotente. Você tem vergonha de que as pessoas descubram que você está doente, que você está desempregado, que você precisa de uma cesta básica, de uma ajuda. É verdade. Pessoas muitas vezes não são ajudadas, não porque a ajuda não existe, mas porque a dor é tão grande de compartilhar, que elas preferem ficar com a dor da necessidade. Jesus olhou, fez a leitura. Como ele descobriu, eu não sei. Para mim, Jesus perguntava, sabe? É só isso. Tem gente que acha: ele viu o paralítico e, sabendo que ele estava assim há 38 anos, disse: quero ficar são. Eu não penso desse jeito. Para mim, Jesus parou e perguntou: por que aquele cara está daquele jeito? Quanto tempo ele está assim? E aí alguém diz: cara, ele está paralítico aí 38 anos que ele é paralítico daquele jeito, e basicamente todos os dias
Alguém vem, traz ele aqui e coloca de manhã. Eu fico imaginando o paralítico, vendo que alguém tão importante quanto Jesus parou para saber a história dele. Como é legal quando alguém se preocupa com o que nós estamos atravessando. Como é gratificante quando alguém quer saber qual é a nossa doença, há quanto tempo nós estamos assim, qual é o nosso problema, se pode ajudar alguma coisa. Jesus, vendo-a, moveu-se de íntima compaixão e olha para ela e diz o quê? O que ele diz? Não chora. Pô, aí já é demais, né, Jesus? Fala sério, sou viúvo, estou enterrando meu único garotinho, me dá pelo menos o direito de chorar. Aliás, diga-se de passagem, o Senhor deveria chorar comigo, porque a Bíblia diz: alegrai-vos com os que, e chorai com os que choram. O Senhor me diz para eu não chorar. O final desse versículo para mim é extraordinário, até porque para mim o não chores tem uma conotação, aliás tem diversas. Jesus poderia dizer assim: ô dona, chora não, pô, molenga, morreu, rapaz, amanhã faz 2 dias. Ele poderia dizer assim: pô, não chora não, pô, chora não, dona, pô, chato, hein, pô, morreu, né, novo, né, dona? Mas não foi nem de um jeito nem de outro. Me parece que o que Jesus está dizendo para ela é algo assim: não chora não, dona, fica tranquila que eu cheguei, fica tranquila que o que ninguém pode fazer por você, eu posso fazer por você. Não, aquele não chora que chega com segurança, sabe? Aquela pessoa que está chorando porque está devendo R$100 e não consegue pagar, e tu chega. Pensa. Como é que tu chega? A pessoa, o que foi? Eu devia R$100, poxa. Não chora. Cheguei, mano. Eu tenho. É aquela pessoa que chega para resolver. Às vezes pode até chorar antes. É, porque Jesus chorou no túmulo de Lázaro. Chegou para ressuscitar e chorou. Alguém falou: nossa, como ele gostava de Lázaro. Alguém falou: se gostasse tinha vindo antes. Pare e pense. Ele agora fala para ela: não. Mas olha o verso seguinte: chegando se tocou o esquife. Bom, agora o problema vai ficar pior. No verso 13 ele diz para ela o quê? Não chore. No verso 14 ele toca no defunto. Fala comigo, toca no defunto. Bota aí para mim o texto de Números, por favor. 19:11. Dá uma olhadinha no que Jesus acabou de se meter. 19:11. Aquele que tocar algum morto cadáver, né, de algum homem, imundo será por 7 dias. Pode continuar com o texto. Ao 3º dia se purificará com a água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao 3º dia não se purificar, não será limpo aos 7 dias. Presta atenção, Jesus acabou de tocar num, sim ou não? Ele ficou impuro segundo a lei. Ficou ou não ficou? Ficou ou não ficou? No verso 13 ele diz para a mulher: não chore. No verso 14 ele não fala mais com a mulher, ele põe a mão no problema dela. E quando ele põe a mão no problema dela, o problema dela passa a ser problema dele. Porque agora ele está 7 dias impuro. Pastor, o que é isso? Isso é Deus dizendo que nível de comprometimento ele tem com o que você está passando. Alguém colocaria a mão nesse defunto, sim ou não? Mas ele colocou a mão no defunto.
que vinha passando. Eu gosto disso, porque me parece que o texto diz que a mulher vem andando na frente do cortejo. Porque para uma mãe vir andando atrás é terrível, porque ela vai olhando para o defunto o tempo inteiro. Então me parece que ela vem na frente para não ficar olhando o filho morto. Então lá vem ela chorando. Meu Deus, meu menino morreu, já era. Meu futuro, estou lascada. Aí chega o chefe dos crentes e diz: calma, dona, todos os problemas se acabaram. Chega aí, dona, não chora. Ela falou: falar é mole. Aí vem passando um defunto carregado, obviamente, certo? Vem passando um defunto parece The Walking Dead. Vem passando o defunto, Jesus então toca no defunto. E aí o pessoal parou, falou: que tocou no defunto? Agora o negócio ficou feio. A turma que estava com ele: afasta dele que está impuro. E agora, o que pode? Aí ele começa a conversar com o defunto. Aí o problema vai ficando pior, porque parece coisa de parente desesperado. Oh, você não podia morrer, oh meu Deus do céu, aquela coisa de gente que sente pouca dor, mas aparenta muita, para valorizar o defunto. Já viu aquelas mulheres que o marido morre e diz: nunca mais eu quero um homem. Antes do período da purificação dos 7 dias já tem comando para o quartel. Você está rindo? Esse pessoal que diz que não casa nunca, normalmente é o que casa primeiro. Aquele que diz assim: eu caso logo depois, normalmente vai virar freira. Mas Jesus começa a conversar com o defunto. Olha que coisa. Todo mundo parou. Tanta gente para Jesus conversar. E Jesus falou o que com o garoto? E disse ao jovem: o jovem está morto, gente. Só que se o jovem estiver morto, Jesus está, me ajude aí, impuro. Se o menino estiver morto, Jesus está impuro. É o santo ficando profano. Jesus então olha para o menino e fala o quê? Levanta-te. Não, pensa agora, nós num cortejo, lembra de curioso, os que fica perto, invejoso, aquela patota toda. Quando Jesus toca, está todo mundo olhando. Mas quando o defunto levanta, aí eu acho que diminuiu a população ao redor do ambiente. Porque se eu confesso a você, eu creio em Deus com toda a minha força. Um dia eu vou morar no céu, mas se eu estou num velório que o defunto senta, aí eu vou ver de longe, não é verdade? Isso sou eu. Se você é corajoso, fica, beleza. Eu não assisto nem filme de fantasma. Jesus fala com o menino: levanta-te. Vamos ver o que aconteceu. O defunto se sentou e começou a falar. A Bíblia é muito engraçada. Pensa. O cara estava morto, está sentado falando: nossa, que frio. Nossa, esse óleo que passaram em mim para o sepultamento. Nossa, a gente não estava morto não, gente. Nossa, que é isso? Pare para pensar. Não ri não, que eu estou falando de velório. Começou a falar, Jesus pega o defunto e entregou quem? Porque ninguém mais aceitaria. A única que vai pegar esse menino pela mão é a mãe, porque qualquer outro não vai você sozinho para casa, o menino vai. Vamos ver se você chega vivo lá. É ou não é? Pare e pense. Pastor, o que você está querendo? Eu estou querendo mostrar a você o nível de comprometimento que ele tem. Eu estou dizendo para você que seu futuro hoje é este menino, e que talvez ele não seja tão tranquilo como você gostaria que fosse, que talvez lhe falte companhias
familiares, de amigos. Mas eu não posso sair daqui sem lembrar você que Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele nos deu a garantia que não apenas iria, como grande parte das pessoas às vezes fazem, quando se deparam com um problema, utilizam a voz: não, eu te ajudo, não, eu estou com você. Não, Ele disse isso, é verdade, mas quando o problema passou, Ele botou a mão do problema, e quando Ele toca aquele esquife, escute, o problema deixa de ser simplesmente da mulher e passa a ser dele também. Aí as coisas mudam de figura, porque a mulher tem um problema que não pode resolver, mas Jesus se depara com um problema que Ele pode solucionar. Eu não sei o que você precisa hoje, eu só sei de uma coisa: Ele pode fazer por você o que ninguém pode fazer. Ele pode trazer seu futuro à tona, Ele pode fazer o túmulo ficar vazio. E aliás, não sei por quanto tempo ficou, porque uma outra pessoa deve ter sido enterrada no túmulo que era para o menino, mas o menino não foi, porque Jesus entrou com providência no que diz respeito à mãe dele. Agora a mãe volta, pensa, Jesus está indo para a cidade, a mulher está indo para o sepulcro com seu filho, Jesus encontra-se com ela, ela pega o menino, o caminho do sepulcro não é mais a rota dela, ela pega o menino e vai para casa, na mesma direção que Jesus. Talvez atrás, à frente, eu não posso te precisar isso, mas eu quero te mostrar que quem tem futuro está andando na mesma direção cuja qual Jesus está indo, e quem não tem futuro caminha sempre na direção oposta dele. Jesus entra nessa cidade e todos ficam maravilhados. A conversa é: um profeta extraordinário chegou em nosso meio, está agindo a favor. Mas como é que eu sei disso? Cara, eu estava no velório, eu estava no cortejo, eu vi o menino morto. Não é brincadeira. Aquele menino, ele voltou para casa com vida. A minha pergunta é, e eu termino aqui: o que Jesus tem feito na sua vida que dá para os outros verem? O que Ele tem feito na sua vida para que outras pessoas digam: olha que grande profeta Jesus é? Mas por que Ele era um grande profeta? Por que Ele era um grande homem? Por que Ele era tão poderoso? Porque, olha para mim, eu preciso que você descubra quem eu era. Preciso que você descubra onde eu estava. Eu preciso que você saiba qual era o resultado dos meus exames. Eu preciso que você converse com o meu advogado para que você consiga entender o problema que estava os meus negócios, o meu casamento. Sério? Sua vida estava desse jeito? Realmente Ele é poderoso. Ele é poderoso para abrir a madre daquela mulher que fez uma campanha para ter um filho. Ele é poderoso para curar o câncer de um irmão que já estava sentenciado de morte. Esse mesmo Jesus que saiu de Cafarnaum para ir a Betânia,
Ele saiu do céu para vir aqui nessa noite, na presença do Espírito Santo, para agir a seu favor. Eu não sei o que você precisa, do menor ao maior problema, ainda que problema não tenha tamanho. O maior problema é o nosso. Essa é a grande verdade. Se você tem um problema, hoje com certeza ele é maior que o meu. Mas para mim o meu problema é maior que o seu. Eu queria que você ficasse de pés. Agora quero orar. Se você desejar caminhar conosco, atrás daquela câmera lá, nós temos uma sala, alguém vai orar por você. Se você quer conhecer um pouco mais a nosso respeito, mas eu queria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos. Hoje o projeto Recomeçar é Naim. Hoje você é a viúva. Seu futuro está aí. Para onde ele está indo? Se ele está indo na mesma direção que Jesus, está certo. Se ele está indo para o lado oposto, provavelmente lá tem morte. Lá tem uma cova aberta para sepultar seu futuro. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero te agradecer pelo teu filho, que sempre andou à frente, chamando a responsabilidade para si, dizendo aos fariseus: o que vocês estão discutindo com meus discípulos? Eu sou responsável por eles. Sempre atraindo a atenção e chamando a responsabilidade para ele, entendendo nossas limitações, porque o Senhor entende as limitações da medicina, o Senhor entende as limitações dos desejos de mudar e até onde eles conseguem nos levar. O Senhor conhece as nossas limitações sobre o governo de nossos filhos. O Senhor conhece as nossas limitações sobre a gestão do nosso matrimônio. O Senhor conhece as nossas limitações. E o Senhor vai à frente, nos ajudando, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Continua conosco, Senhor, nessa jornada. Muito obrigado, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus Todo-Poderoso, porque nós vamos viver um futuro extraordinário, porque o Senhor fechou a cova. O Senhor permitiu que a cova ficasse vazia, e o Senhor entrou com providência, dando solução ao insolúvel. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas mãos poderosas. A tua igreja somos nós. Nós somos a tua noiva. O Senhor morreu por nós. Não foi por um templo construído por mãos humanas. Por isso o Senhor é responsável por nós também. Em nome de Jesus, toma cada um de nós em tuas mãos. Traz cura nesta noite. Traz libertação nesta noite. Traz restauração nesta noite. Traz conversão nesta noite. Que seja uma noite de milagres, uma noite de perdão, uma noite extraordinária, onde nós vamos conversar com o nosso futuro, onde nós vamos ver o nosso futuro vivo, voltando para casa. Leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as 12 consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus te abençoe, vá em paz.